Aqui. Não lembro como acabou o último. Aqui, tá. Os três homens bloqueando a saída, beleza. GG, rapaziada, vamos pro Vavas. Os homens encararam-no com desprezo e desdém enquanto Subaru os analisava. Pareciam ter seus 20 e poucos anos. Suas roupas eram imundas e parecia que o mal oculto deles agora se manifestava em suas faces. Não eram sub-humanos, mas também não poderiam ser chamados de humanos decentes. Subaru, droga, um evento obrigatório. A fim de encarar aqueles homens com sorrisos malignos, Subaru limpou seu rosto e levantou-se em pânico. Eles definitivamente eram bandidos e, considerando o estado daquele mundo, poderiam até mesmo tirar sua vida. Missão 1. Afugentar os bandidos iniciada. A clara condição para a vitória era eliminá-los, enquanto a condição de derrota provavelmente era a morte. Subaru bateu suas bochechas e ignorou o calafrio correndo por sua espinha. Ele precisava fazer aquilo de forma séria, a hesitação custaria sua vida. O garoto, ao menos, possuía confiança em sua determinação. Eu tô lendo sem a tela e quem tá assistindo não me falou. Você tá me distraindo. Viu? Quem tá assistindo não avisou. Estava admirando sua beleza, assim. Boa noite, né, Fez? Quer dizer, pra você, bom dia, né? Dormi. Porra, vou gravar uma música hoje. Não gravei. Foi o seu. Vamos lá, Subaru. Além disso, isso aqui é outro mundo. Considerando o padrão típico disso, eu devo ser super forte. Algo como a gravidade ser um décimo da que era no meu outro mundo, ou sei lá. Parando pra pensar nisso, meu corpo parece levinho. Talvez eu possa ganhar. Bandido C. Eles estão murmurando alguma coisa. Bandido A. Talvez ainda não tenha entendido o que está acontecendo. Deveremos educá-lo? Diferente de Subaru, os homens mantiveram-se bastante calmos. Entretanto, o garoto continuou a encará-los sem hesitar. Epa lá! Vocês não vão se manter tão calmos por muito tempo, por muito mais tempo. Já vou avisando, caras como eu fantasiam com esse tipo de coisa o tempo todo. Vou quebrar vocês todinhos, babacas, e transformá-los em um monte de XP. Bandido B, não faço ideia do que ele tá dizendo, mas vai morrer por zombar de nós. Essa falha é minha! Com essa declaração, Subaru lançou seu ataque preventivo antes que eles pudessem reagir. Ele voou para cima de um deles com o direto completamente encorpado com a mão direita. Desferiu esse soco em cheio, bem na cara do líder, com tanta força que o dente da frente dele cortou a mão de Subaru. Ele bateu alguém pela primeira vez, e isso já era bem mais doloroso do que o esperado. Isso era tudo que havia tentado em suas simulações, mas na verdade foi sua primeira vez realmente praticando o ato. Parece outra coisa essa frase, viu? Foi tudo fora de ordem as mensagens. NetGap faz live de NPC. Olha, tô de boa, viu? O homem no qual bateu caiu no chão e parou de se mexer. Movido pela emoção, Subaru imediatamente investiu contra o outro homem que ainda estava em choque. Toma isso, um chute superior forjado pelos alongamentos depois do banho. Seu pé moveu-se num arco através da têmpora do homem e lançou à parede. Tendo nocauteado mais uma pessoa, Subaru começou a pensar que era invencível devido à sua inesperada performance competente. Parece que esse mundo realmente está configurado para aumentar meu poder. Com toda essa adrenalina, definitivamente posso ganhar. Preenchido de coragem, Subaru virou-se para o último homem enquanto se preparava para apagá-lo. Mas o brilho da faca na mão dele fez com que Subaru se prostrasse de imediato. Sinto muito, foi tudo culpa minha, por favor, me perdoe, me poupe. Ele se rendeu e ficou de joelhos. A maior e menor representação do espírito japonês. Sua animação diante sumiu sem deixar rastros. Subaru sentiu seu sangue gelar enquanto fazia o seu melhor para implorar por piedade, encostando sua cabeça no chão. Maçã, maçã, rosas, rosas. Obrigado pelas rosas. Vai vir NPC, eu vou fazer ela. Derrubem essa live. Adotizar um bebê fofo desses não pode. Oxi. Uma mulher tá brava. Olha só que legal, não faço ideia do porquê. Já volto, Gabi. Vou usar as 3 técnicas infalíveis: chocolate, carinho e conversa, pelo menos. É, chocolate tá em falta aqui. Talvez por isso que. Bom, vou falar. Nada.
não nada. Ai, ai. De meu dia. Aham. Você falando assim, o pessoal vai checar seu aniversário. Meio que é. É o Aham. segundo aniversário. Segundo aniversário. Cadê o dia do trabalhador informal pra mim, então? Eu tenho que se formar numa profissão. Eu tenho que me informar. Se for publicitário, vai ter um filho publicitário. Boa, aham. Dia do publicitário. Tá vendo? Não, com certeza. Existe dia da geladeira, sei lá. Se você pesquisar, você acha. Então, por que dia do narrador do YouTube, irmão? Tem dia do narrador. 1º de fevereiro. E dia do narrador. Não existe. Dia do contador de histórias. Tem o locutor esportivo. Dia do contador de histórias. Porra de água. Tá bugando, aham. É toda vez tá bugando. Você nunca tá. 20 de março. 20 de março, dia do contador de histórias, tá? Quero um presente nesse dia ano que vem, tá? Só pra avisar. Lembrar? Ai, ai. Lembrei eu. Uhum. Aqui. Meu aniversário tá mais perto do que de longe. Não sabe as palavras. O meu também. Inclusive hoje. São 2 meses. Uhum. Vamos lá. Até porque ele não tinha quaisquer chances contra uma lâmina. Caso fosse cortado, seria o seu fim. A habilidade não importava quando se tratava de uma batalha contra o oponente portando uma faca. Depois percebeu que os dois, os quais supostamente deveriam estar desmaiados, também começaram a se levantar. Eles acariciaram seus narizes sangrando e balançaram suas cabeças, ainda desorientados pelos golpes, mas além disso pareciam em perfeitas condições. Hã? Como que os meus poderosos ataques falharam? Pra onde foi o meu poder que eu deveria receber? Mas que merda você tá falando aí? Como ousa fazer isso com a gente? Eles chutaram sua cabeça em conjunto, fazendo com que sua testa sangrasse enquanto era raspada contra o chão. Subaru desesperadamente encolheu-se à medida que continuava a emendar golpe após golpe. Isso é ruim, dói pra caralho. Se eu continuar assim, posso acabar morrendo de verdade. Eles não mostraram misericórdia alguma, e diferente de seu antigo mundo, não havia garantia de que iriam poupar sua vida. Havia grandes chances deles o torturarem assim até sua morte. Talvez devesse ter lutado. Pronto para marchar em direção a uma morte gloriosa, porém isso não era mais possível, considerando seus machucados mesmo assim, Mesmo assim, ele não podia morrer dessa forma. Fica quieto, otário! Ai, 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 dói, dói, dói! No instante que ele tentou se levantar, pisaram em sua moto e quebrá-la, e ele só pôde gritar em agonia. O homem ficou vermelho de raiva e cuspiu no garoto enquanto mesmo gritava, depois pegou a faca. Nós vamos te matar e tomar tudo o que você tem. É isso que você ganha por mexer conosco. Esse objeto de valor que vocês estão atrás é inútil. Veja, estou completamente quebrado. Então essas roupas e sapatos estranhos vão servir. Vamos ter comida. Vamos te dar de comida aos ratos gigantes. Ah, sim, também há ratos nesse mundo. Só como um monstro de baixo escalão. Somente começou a entrar em devaneio numa tentativa de escapar da realidade enquanto olhava a faca que poderia rasgá-la a qualquer momento. Ele não estava vendo qualquer luz do além e o mundo não parecia ficar mais lento. Sua vida iria simplesmente acabar daquele jeito? Ei, saiam da frente! Está no meu caminho! Uma voz enfurecida soou à medida que alguém corria pelo beco. Os homens assustados observaram um intruso e Subaru tentou fazer o mesmo, já que não conseguia se mover. Uma linda garota cruzou seu campo de visão. Sua estatura era baixa, ela possuía um cabelo loiro que se estendia até seus ombros e esvoaçava-se com o vento. Seus olhos revelavam forte determinação e seu canino em formato de garra, destacava-se maliciosamente. Ok. Ela parecia um pouco atrevida, mas era possível afirmar que era fofa, considerando sua idade. A garota vestida de forma moribunda, tinha acabado de cruzar com uma cena de assalto. O fato de que isso parecia ter ocorrido num tempo bem conveniente deixou Subaru com um pingo de esperança lá no fundo.
Era isso, o desenvolvimento que tanto estava esperando. Seguindo o padrão típico, essa garota gentil iria galantemente salvar Subaru, que estava à beira da morte. Cara, que loucura, hein? Matou o culpado. Já tem aqui. Boa sorte aí. Poxa, é sério isso? Entretanto, aquela esperança efêmera foi subitamente destruída. Seus olhos se encontraram momentaneamente, ela levantou a mão num gesto de perdão. À medida que continuava a cruzar o caminho deles em direção ao que parecia ser um trecho sem saída. Ela depois procedeu pulando através de uma tábua inclinada e rapidamente desapareceu por cima da parede. Com a garota tendo desaparecido, o beco naturalmente ficou silencioso. Ela tinha ido embora igual um ciclone, deixando-os impressionados. Mas as circunstâncias de Subaru não mudaram nada. Agora que o clima ficou um pouco mais leve, posso supor que vocês me deixaram ir? Muito pelo contrário, agora estamos ainda mais zangados. Você não vai ter uma morte pacífica, sabia? O homem com a faca parecia falar sério. Subaru percebeu que ele estaria acabado dessa vez, com toda certeza. Suas mãos ainda estavam presas abaixo dos calcanhares deles. Era tarde demais para tentar escapar, e por fim, desespero tomou seu coração. É o fim dessa forma, em um lugar desses? É verdade que eu não vivi uma vida muito virtuosa, mas mesmo assim, uma morte desse jeito é cruel demais. Se você perguntar o que eu fiz, a resposta seria nada. Já que eu não fiz nada mesmo. Uma morte é completamente inútil. Dor. Não, não era isso. Havia outra coisa despedaçando. Não era algo como o medo do fim. Ele só não conseguia acreditar ter vivido uma vida tão vazia e sem sentido. Já chega, vilões! Uma voz firme ecoou pelo beco, ultrapassando o som anterior de violência e zombaria dos homens ali, e até a própria respiração irregular do Subaru. Vai todo mundo passar pelo beco. Impressionante. Vamos para o capítulo 3 de ReZero agora? ReZero. ReZero. Eu não sei quantos capítulos tem o primeiro arco, mas devem ser bastantões. Arco 1 aqui. Fui pro 19, é isso? Aparentemente tem 19. Não, tem 22. Só tem 19 traduzidos. Vambora, capítulo 3. Muitos, porque eles são morrenos. Ah, não, não tem. Tem um número normal Hum. de capítulos para arco. O tempo em si parou. Uma frase reservada para momentos assim. Na entrada do beco estava uma única garota. Ela era uma linda garota. Tinha amarrado seus longos cabelos prateados que batiam em seu quadril e seu olhar penetrante estava repleto de inteligência. Suas características eram amenas e exalavam um ar um tanto sedutor quanto jovem. Ao mesmo tempo, de uma sensação de nobreza que era perigosamente charmosa. Possuía cerca de 1,60 m de altura, suas vestimentas azul royal não eram particularmente chamativas, e mesmo assim, aquela simplicidade enfatizava ainda mais a sua. A característica mais notável nela era o emblema em seu agasalho, um pássaro que lembrava um falcão. E mesmo a magnificência daquele símbolo não era nada mais do que o complemento à sua sublime beleza. A garota disse: "Eu não vou deixar vocês fazerem o que quiserem, parem já!" Ela falou de novo. Sua voz era tão excitante animadora, que poderia mandar tremores através do corpo de qualquer um. Era como um sino de prata, prazerosos aos ouvidos. Seu discurso carregava tanto poder que poderia fazer o coração alheio disparar. Subaru ficou abalado a um nível que esquecera completamente a situação horrível que se encontrava. Ele só conseguia pensar nela. O cara tá sendo espancado para já ser morto, inclusive. Tá entendendo? Ele só morre e tem apoio de uma grande repetição de mortes, ele tentando mudar o dia que ele morreu umas 30 mil vezes. A obra é sobre isso, mano. É isso aí. Se o Subusha tivesse a benção da inteligência, ele seria um dos mais fodas do mangá barra anime. Era só começar a treinar e evoluir. Mesmo que demorasse, ele podia entrar em uma única batalha inúmeras vezes. Ah, mano, não é tão fácil treinar assim quanto vocês acham, não, gente. Vocês acham que vou treinar e ficar super forte. Não é assim. Não é assim que a banda toca, não, gente. Não é assim que a banda toca, não. Para os bandidos não era diferente. Ao encarar a hostilidade dela, a energia anterior deles desapareceu.
Até mesmo o homem segurando a faca ficou pálido enquanto recuavam para dentro do beco. "Ah, calma, por favor. Espere um pouco. Nós não estávamos falando sério. Vamos deixá-lo ir. Por favor, nos perdoe." É bom que vocês. É bom ver que vocês são tão benevolentes. Não é tarde demais. Então devolvam logo o que roubaram. Foi nossa culpa. Ah, o que roubamos? Por favor, é realmente importante. Eu deixaria passar se fosse qualquer outra coisa. Mas não aquilo. Se me devolverem, pouparei suas vidas. Ainda que as primeiras palavras dela fossem somente de súplica pelo que foi roubado, as últimas estavam claramente carregadas de raiva. Seu olhar era afiado e a mão que estendeu na direção deles como se estivessem tentando alcançar algo em sua frente estava vazia. Porém, havia algo difícil de se colocar em palavras, juntando-se na palma de sua mão. Algo que todos podiam sentir. "Ah, espera, talvez tenha algum tipo de engano aqui." O quê? Apontaram para Subaru, que ele estava debaixo de suas botas. "Ah, você não tá aqui para salvar esse cara, tá?" Que roupas estranhas ele tá usando? Existe algum tipo de conflito entre vocês? Não posso dizer que aprovo você se juntando para bater nele desse jeito, mas caso estejam perguntando se eu possuo qualquer tipo de conexão com esse sujeito, a resposta é não. É capítulo que ele morre de exaustão. Deve ser bem ruim. Ele poderia ir ganhando experiência em combate, já que se ele morresse, ele poderia voltar mais habilidoso. É, mas também, né? Ó, fui pro Isekai. Não sei que tem o poder de reviver. Morro da primeira vez, revivo. Aí eu ia ter que testar na segunda pra ter certeza. Ou da terceira eu tenho certeza. Vou aprender combate. Irmão, eu ficaria lá pelo menos umas 250 mil vezes. Umas 200 vezes, vai. Provavelmente, achando que estavam tentando distraí-la, o tom dela era de irritação. Aparentando estar apressados por aquela reação, os homens falaram afobadamente. "Ô, calma aí, você não quer esse cara? Não é conosco que você tem que brigar. Sobre seja lá o que foi roubado, provavelmente foi culpa daquela garota de antes." "Ah, isso mesmo, a garota de antes. A que correu até o muro e subiu pro teto." "Sim, é por ali. Provavelmente já tem umas 3 quadras de distância." Enquanto eles davam suas explicações da velocidade da luz, os olhos de Subaru se encontraram com os dela. Os olhos da garota pareciam perguntar se estavam falando a verdade e Subaru acenou com a cabeça positivamente, incapaz de mentir. Ao ver isso, a garota relutante acenou de volta em compreensão. "Parece que vocês não estavam mentindo. Então ela foi para aquele lado? Terei que apertar o passo." Ela deu as costas para eles, preparada para ir embora. Os homens estavam nitidamente aliviados e Subaru amaldiçoou sua própria burrice por ter sido tomado por aquela atmosfera assustadora e acabado completamente com a sua única chance de fuga. Porém, seja como for, não posso fazer vista grossa para o que está acontecendo aqui. Melhor mão A, boa noite! Boa noite! Você estaria preparado para o primeiro ataque, já que é a primeira vez que você tinha visto. Não, não, não. Não é fácil como vocês acham que, vou treinar luta contra esses caras. Ainda tem um mão A de. Tá, começa por aí, mão A, né? Vamos lá. De cara que tem muita habilidade de ressurreição, ao invés de ficar broxa, ele fica evoluindo. Sim, porque é coreano. E coreano tem tara em deixar o protagonista super forte em 2 episódios. Treinando e treinando pra se superar mais e mais. Mas isso é mão A, né, mano? Mão A tem tara em ficar aumentando o poder do protagonista igual água. Isso não é parâmetro pra nada, mano. Ela mais uma vez se virou com a palma da mão apontada pra eles e apontou a pedra em sua mão para os tolos homens enquanto atirava. Sua velocidade seria perfeita para a liga de beisebol. Sua trajetória seria ideal para um beanball. O som de uma bola padrão acertando um corpo humano soou 3 vezes e os 3 homens foram derrubados enquanto gritavam de dor. Tendo feito dano direto nos homens, um som estridente ecoou ao mesmo tempo em que pedaços de gelo caíram em Subaru. Pedaços de gelo do tamanho de uma mão. A existência deles refutava qualquer lógica racional e até a física propriamente dita, além de se dispersarem logo depois, como se fossem consumidos pela atmosfera, uma vez que tivessem cumprido seu propósito. Magia? A palavra mais adequada para descrever aquele fenômeno imediatamente saiu pela sua boca. Ele não ouviu seu encantamento ou algo do tipo, mas aquele gelo todo definitivamente foi formado e disparado da palma da mão da garota. Acho que conseguiu segurar o canal só com um bonzinho de dias, aleluia.
Mas ainda não sei direitinho. Cara, eu espero que, sei lá, o anime, né, conteúdo de anime no YouTube já tomou o Armagedon, né? Antes tinha muito canal de conteúdo de anime. Aí veio o Armagedon de canais de anime e pouquíssimos ficaram. E os pouquíssimos que ficaram nem fazem tanto dinheiro assim hoje em dia. Tanto que o Mets migrou pra Manhwa também, né? Por exemplo, né? Provavelmente Manhwa vai passar pelo mesmo Armagedon. Não duvido de nada. E tem um ponto, não tem argumentos contra isso, então perdi no argumento. Esse cara não. Esse cara. Não, ele tem tara de ver o seu personagem só por respirar. Que? Na verdade, ver aquilo acontecendo na frente dele fez perceber algo. Isso não é tão fascinante quanto eu pensei que seria. É realmente desapontante. Ele imaginava que teria luz por todo lado, ou energia fluindo de forma selvagem. Mas na realidade eram só algumas pedrinhas de gelo aparecendo e desaparecendo no piscar de olhos. Não teve nem ao menos um sinal na atmosfera que fosse. Você realmente chegou com tudo, hã? Deixando de lado as impressões de Subaru, os homens que foram acertados por aquele ataque realmente broxante tiveram danos sérios. Dois deles mal conseguiu se manter em pé à medida que recuavam, enquanto o terceiro devia ter sido atingido em um lugar pouco agradável, já que desmaiou. A não ser pelo sangramento, os dois, que ainda estavam de pé, pareciam prontos para lutar. Até mesmo o cara atrás do portador da faca estava segurando um objeto que se assemelhava a uma nata rústica preparado para uma batalha. Tá, deve ser uma arma. Tô um pouco me fudendo se você é uma maga ou sei lá o quê. Nós dois vamos nos juntar e te matar. Acha que pode ganhar da gente? O homem com a faca gritou com raiva enquanto pressionava seu nariz quebrado com a outra mão. Porém, a garota não mostrava quaisquer sinais de hesitação. Suponho que 2 contra 1 seja um tanto injusto. Então 2 contra 2 deve ser o suficiente, certo? E pelo beco com mais uma voz andrógena estridente falando pela garota. Subaru começou a olhar em volta e, surpreso, e os homens compartilharam da mesma reação. Não conseguiam achar Não conseguia achar quem pudesse ter dito aquelas palavras, nem na entrada nem no beco, com certeza. Os três estavam confusos e perplexos, e como se a intenção de se exibir, a garota estendeu sua mão com a palma virada para cima, e aquilo flutuou sobre as pontas de seus dedos esbranquiçados. Um gato com olho humano. É meio embaraçoso ser encarado dessa forma. Você foi invocado nesse mundo por causa da mina que acabou de salvá-lo, porque a Bruce tem a mesma característica dela. Daí que ele ganhou o poder. Mano, você tá dando vários spoilers, né? Muito foda. Inclusive na regra da descrição aqui tá falando que não pode spoiler, mas tudo bem. Eu percebi que essas empresas não gostam que a gente acompanhe a obra de parte 2, parte 3. As primeiras partes são mais suaves. Vai ser essa ideia na minha cabeça também? Isso aí eu já não sei, sinceramente. Gestão mental também não deve ser fácil, porque, tipo, você vai treinar em um combate real e morre inúmeras vezes, sempre sentindo a dor de ser morto. É complicado. É, né? É, né? É como se fosse tão simples assim. Aquilo falou enquanto limpava seu rosto. Aquilo era um tipo de gato, pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mesmo ao ficar de pé. Sua pelagem era cinza e suas orelhas flexíveis. Para Subaru, aquela criatura parecia muito o gato de pelo curto americano. Quer dizer, se deixasse de lado seu nariz rosa e comprimento de sua cauda. A imagem daquele bizarro gato fez com que o homem da faca tremesse e gritasse: Uma usuária de espíritos! Correto, se desistir agora mesmo, não irei te perseguir. Pense rápido, não tenho mais tempo sobrando. Os homens instalaram suas línguas ao ouvir as palavras dela e começaram a carregar o amigo caído para fora do beco. Enquanto passavam por Subaru e aproximavam-se da saída, encararam a garota e... Espera só, sua pirralha de merda! Melhor tomar cuidado da próxima vez que você decidir mostrar sua cara por aqui. Se encostarem um dedo nela, serão atormentados até o fim dos tempos. Bem, vocês vão para o pós-vida bem antes disso. O produtor desse manhwa tentaram de ver o personagem morrer só por respirar. Mas isso aqui não é manhwa, né? Primeiro que isso aqui é novel. Eles desesperadamente tentaram fazer ameaças, mas a resposta foi em tom desdenhoso e a fala foi bem severa. Tá. O gato na palma da mão dela se comportou um pouco frivolamente, mas os rostos deles ficaram mais pálidos do que
do que nunca enquanto silenciosamente saíam do beco. Agora que tinham partido, sobrou somente Subaru. Não se mova. Esquecendo da dor circulando através de seu corpo, Subaru tentou levantar para agradecê-la, mas ela parou no meio do percurso. A voz fria como gelo era privada de quaisquer sentimentos. Os olhos dela estavam repletos de precauções e cuidados. Mesmo tendo entendido que Subaru não estava com aqueles homens, ela claramente não considerava ele uma boa pessoa. Independente disso, ele foi fisgado pela beleza de seus olhos ametistas. Ele não estava acostumado a lidar com mulheres bonitas, então esse fato fez com que ficasse corado e desviasse seu olhar. Ao ver aquela reação, a garota sorriu, confiante, enquanto continuava a encará-lo com cuidado. Sentir-se culpado, sua consciência fez com que você desviasse seus olhos. Parece que meu julgamento estava certo. Sei, não sinto malícia alguma vindo dele. Sei não, né? Porque o não ficou depois de 3 pontos, enfim. Aquilo provavelmente foi só uma reação masculina instintiva. Fique quieto, Puck. Você provavelmente sabe quem roubou minha insígnia, certo? A garota silenciou o gato enquanto lançava uma pergunta para Subaru. Ela parecia um pouco orgulhosa de si mesma, mas... sinto muito por desapontar, mas não faço ideia. Sério mesmo? Sua fachada de orgulho sumiu, fazendo com que sua expressão usual surgisse por um momento. Sua atitude impositiva também se esvaiu enquanto ela virava em pânico para o gato em sua mão. E agora, desperdiçamos nosso tempo? Não sabia que não podia dar spoiler? Ah, sei lá, porque pode ser chato às vezes, né? Mas tá de boa. Não foi nada muito uau, não. Você está desperdiçando o tempo enquanto falamos. Deveria se apressar. O culpado definitivamente tem a proteção divina do vento, considerando quão rápido corre. Por que tá tratando isso como se fosse o problema de outra pessoa? Foi você que me disse pra ficar fora disso. Inclusive, o que vai fazer a respeito desse cara? Subaru sorriu amargamente, enquanto mais uma vez se tornava o tópico da conversa. A reação da garota era como se só tivesse acabado de perceber que ele ainda estava ali. Subaru pôs uma cara brava em seu rosto e se levantou. Já fizeram bastante. Tô com pressa, né? É melhor irem logo. Posso ajudar se quiserem, que tal? Ele tinha planejado dizer isso enquanto passava seus dedos entre seus cabelos e seu dente brilhava, porém... Hã? Ah, é melhor você não tentar se... tarde demais. A cabeça dele parecia pesada e seu corpo estava ocioso. Tentou apoiar-se contra uma parede, mas sua mão só alcançou o ar. No final, teve um lindo encontro com o chão, em que há pouco havia caído. O garoto despencou completamente, sem defesas em cima do seu próprio nariz, e a dor aguda fez com que sua consciência se esvaísse. Bem, e agora? Bem, não é como se o conhecêssemos. Ele não vai morrer, então vamos deixá-lo aí. À medida que sua consciência desvanecia, ele só conseguia compreender trechos da conversa. Esse com certeza era um mundo paralelo de fantasia, cruel até no quesito gentileza. Ele seria abandonado num beco qualquer, um ponto negativo. Bom, estava prestes a morrer, então estar vivo ao menos era uma bênção por si só. Um ponto positivo. Esses pensamentos divididos flutuavam por sua mente enquanto sua consciência lentamente... À beira de perder totalmente a consciência, consegui visualizar a garota se virando com o rosto vermelho. Eu definitivamente não vou ficar por aqui para ajudar. Tão fofa mesmo zangada, um verdadeiro mundo paralelo de fantasia. Aqueles foram seus últimos pensamentos antes de desmaiar. Mata um tipo de arma semelhante a um facão. Ah, sim, sim, sim.